Está no ar o 33º episódio do Corneta Cast. E hoje esse episódio será dedicado a gente falar um pouco sobre o fatídico número 33. Só que antes da gente iniciar esse papo, tô aqui com o Corneta Rosolino e o Tiano Remisto. A gente vai debater um pouco, vai discorrer aqui um pouco sobre este marcante episódio da história do nosso Clube do Remo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá, Nação Azul. Tranquilo por aqui. Ok. Bem, vamos lá. O Tabu 33 foi um período de invencibilidade, obviamente, do Remo em cima do Paysandu, que durou de 1993 até 1997. E essa sequência de 33 jogos inclui não apenas os jogos oficiais, mas também os jogos amistosos também, e também torneios de pré-temporada, como, por exemplo, em 1993 e 1994, teve o chamado torneio Pará-Ceará, e nesse torneio Remo e Paysandu também se enfrentaram, e esses jogos são também contabilizados. Durante esse período, o Remo teve uma hegemonia estadual muito grande, teve um pentacampeonato, acho que foi, talvez, tenha sido o único pentacampeonato estadual, o único campeonato estadual paraense na era profissional, que vem depois dos anos 50. E também foi a última vez que o Remo conseguiu ganhar tantos títulos seguidos paraenses. E aí, o Tabu 33 acaba sendo meio que uma marca de um período vencedor na história do Remo, num período de hegemonia estadual. Só que essa hegemonia, ela poderia ter sido não só estadual, como também regional. Como, por exemplo, o Remo poderia ter coroado esse período com o título da Copa Norte de 1997, mas acabou perdendo para o Rio Branco. Ou seja, um período assim que o pessoal lembra como sendo um período vencedor, um período bom. Tem uns até que falam em época de ouro do Remo, mas é um período que poderia ter sido muito mais vitorioso, digamos assim. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, de 1993 até 1997, o Remo ele ganha esse pentacampeonato estadual, ele faz a sua melhor campanha na história do Brasileirão, que foi o 7º lugar em 1993. Só que em 1994 ele já cai para a Série B. Em 1995 ele não faz o chamado bate-volta, ele não consegue nem chegar no quadrangular final. E chegou no penúltimo quadrangular, mas acabou sendo eliminado pelo Mojimirim em casa. Precisava vencer o Mojimirim, não venceu. E aí, em 1996 também não faz uma campanha muito boa. Em 1997 menos ainda. E acaba sendo eliminado logo na primeira fase do Brasileirão de 97. Naquela época era por chaves, né? Que era geralmente fazer umas chaves regionalizadas de cinco times no máximo em cada chave. E aí o que poderia ter sido? Eu acho que se o Remo tivesse sido um pouco melhor nos campeonatos nacionais, se tivesse ganho uma Série B, talvez até a própria Copa Norte, eu acredito que o Tabu ele seria uma coisa muito mais uma consequência nessa invencibilidade diante do Paysandu, seria muito mais uma consequência de um período vitorioso do que do que a atração principal. Porque o que acontece? Como o Remo não ganha mais nada além dos 5 títulos, tem
Tem, claro, obviamente tem a sua importância, por mais simples que seja. Naquela época tinha muita importância. Um campeonato estadual que hoje já não tem mais tanto, não tem tanto peso, mas naquela época tinha. Mas assim, acabou sendo a atração principal e, e acaba ficando aquela coisa assim, essa década de ouro do Remo praticamente se resume a dar porrada no Paysandu e levantar os estaduais. Ou seja, poderia ser apenas uma consequência de um período muito vitorioso, como foi o Santos nos anos 60. O Santos ele ficou cerca de 11 anos ali sem perder para o Corinthians. Mas o pessoal não se liga muito nisso, porque nos anos 60 o Santos ganhou tudo, não foi? Ganhou, enfim, absurdo, o Santos de Pelé. E ele ficou 11 anos sem perder para o Corinthians. E o Santos praticamente ganhava tudo. E essa invencibilidade não só sobre o Corinthians, mas também talvez sobre alguns rivais. Também porque os rivais, na década de 60, o único que bateu de frente foi o Palmeiras. Tinha invencibilidade sobre São Paulo, sobre o Corinthians, acaba sendo uma consequência de um período vencedor. Mas se por outro lado o Santos tivesse, sei lá, ganho só uma penca ali de estaduais e tivesse tido essa invencibilidade sobre o Corinthians, talvez acontecesse a mesma coisa que acontece no Tabu 33. O pessoal iria... Quer dizer, eu não sei, né? Porque remista é meio doido, mas não sei se o pessoal do Santos iria entender como um período vencedor, resumindo praticamente a bater no maior rival. Enfim, essas minhas impressões iniciais. O que vocês têm a falar? Eu acho que seguindo essa linha, eu já falei, inclusive, lá no perfil, que eu acho que o período do Remo, que o Remo teve mais próximo, pelo menos potencial de realmente fazer algo grande, não foi anos 70 e 80 para mim, porque tipo, inclusive o Remo chegar em 2 finais anos 70 e 80 de forma sequencial, mostra que não eram competições tão competitivas. E o Remo tinha brilho de jogadores individuais, pelo menos pelo que a gente vê pela crônica esportiva dos anos 70 e 80. Tinha uns 2 ou 3 jogadores que destoavam muito do resto do time. Já nos anos 90, pelo que a gente vê, o Remo tinha alguns conjuntos interessantes. Não eram timaços, mas eram times relativamente competitivos para o nível que ele jogava, né? E aí, tanto que, enfim, o Paysandu montava times também à altura de jogar a Série A e Série B, e o Remo destroçou com o Paysandu nesse período. E todo o apelo que a torcida remista faz pro que significa, né, esses 33 jogos. Mas eu vejo que isso não deveria ser tido como o grande triunfo, mas como consequência de um trabalho bom. Mas o trabalho bom aconteceu de forma muito limitada, né? O trabalho bom não se expandiu ao Remo chegar em ganhar títulos interessantes, né? Pelo menos uma Série B, quem sabe. Porque nos anos 90 a gente já tem a Série B muito mais disputada, né? A Série B já tinha um nível muito mais alto. E aí times com um pouco mais de investimento, né? Que é aquela coisa amadora dos anos 70, coisa bagunçada, com um monte de time que alguns nem existem mais hoje em dia. Então, é complicado, né? Fazer uma análise brevemente histórica, né? Às vezes mais jornalística até do que histórica, porque é muito recente o período, não faz tanto tempo assim. E tu analisa isso, tu percebe que o Remo realmente faltou muito para chegar, né? Pouco se fala nisso, mas o Remo faltou muito para ser de fato um esquadrão grande, imponente daquele time entre 93 e 97. E aí a gente não vê muito bem, tipo, a imprensa mesmo falando a respeito desse período sobre o que faltava, né, nos times daqui. O Remo foi rebaixado de forma vexatória para a Série B, né, tomando um monte de goleada, foi rebaixado por saldo de gols, uma coisa bizarra, de tanta peia que tomou, e pouco se fala nisso. E aí, o Remo é um time, o maior time que eu já vi. Muita gente fala, né? Meu pai fala isso também. O Agil Sabiá era um cara incrível, um gordo, mas corria muito. O Edil. Mas aí, tipo, tu vai ver os resultados dos jogos,
futebol é resultadista, né? O time jogava muito, o time tinha brilho, o time era carismático. Mas aí tu viu o time tomar de 5, de 6 das demais equipes da Série A. É bizarro tu considerar que é um timaço. Tipo, tudo bem, né? Pra Inclusive de uma 8 limitação. inclusive de 8 em 93, né? Sim. Na própria Série A de 98. Aí, 8-2 pro Guarani. aí eu fico olhando assim, eu fico, porra, o Remo chegou muito longe, né? Nesse período, né? Chegou na Série A, que já era uma competição um pouco mais enxuta que aquele Campeonato Brasileiro dos anos 70 e 80, que o Remo teve até o Aranha lá, né? O lateral que ganhou a bola de prata lá, que é a premiação dos melhores jogadores por posição. Acho que 76 ou 73. Então, eu acho que é Ela interessante. ganhou também com o Edson Cimento em 77. Isso, goleiro, né? Então, é interessante ver que, tipo, o Remo chegou à Série A em um momento que a Série A já era mais enxuta, mais competitiva. Só que, no entanto, né, foi muito mal. Mas aí parece que eu não sei muito bem. Era muito pequeno na época, então não vivi de forma realmente ativa o tabu. Mas era uma coisa que só importava para cá, para Belém. Tipo, isso só repercutia aqui, isso não tinha importância nenhuma no cenário nacional. Porque, enfim, porra, dois times que viviam caindo para a Série B e não tinham relevância assim. Mas para a torcida do Remo isso é importante, isso é valioso, isso é humilhante. Na verdade, que para mim, aí, a torcida. Qual é a coisa do 7-0, né? Para a torcida do Paysandu também a maior humilhação, não sei o quê. Pra mim, e eles batem muito menos nessa tecla, né? Acho que o Alberto Maia, que foi o presidente mais leigo deles, fez uma camisa, né, pela Puma na época, em 2015, com um 7-0 assim, grandão. Foi o que mais mexeu o saco com isso, mas os demais não mexem muito nisso, né? É uma página que eles até falam às vezes, mas não perturbam tanto. A torcida do Remo que, quando chega um jogador assim mais badalado, bota o TT3 na camisa, é TT3 em boné, é TT3 repetindo nos perfis oficiais do clube toda hora essa porra. É uma coisa chata, né? Uma coisa que não tem muito fundamento histórico. O ônibus, né, se chama Express 33. Não, mas o interessante disso é que você não se fala quase do pentacampeonato estadual, porque o estadual, por mais simples que ele seja, é título é título, né? Tipo, você teve uma hegemonia estadual interessante até, porque depois a gente não teve assim mesmo o Remo quando ficou sem divisão, por exemplo, de 2008 até 2015, o Paysandu, por exemplo, ele não conseguiu fazer essa hegemonia também, né? De ganhar, pô, o Paysandu poderia ter feito ali um, um hexacampeonato, né? Até, porque o Remo realmente ficou com o time tão tosco nesse período que não chegava nem na final do Parazão. E é interessante até essa hegemonia que o Remo teve no estadual. Aí o pessoal de nem. Quer dizer, quando eu era pequeno, eu até batia um pouco. O pessoal até falava um pouco dessa coisa do pentacampeonato. Eu acho que até mais ou menos ali 2001, mas foi uma coisa que eu acho que ficou meio simplória justamente pelos títulos que o Paysandu ganhou naquele período, né? Que ele ganhou logo foram 3 títulos num só ano, 4 títulos em 2 anos, né? Foram 3 ou 4, nem sei. Foi Copa Série B, Copa Norte, Copa dos foram 3 títulos em 2 anos. Ainda teve mais 2 estaduais nesse período, mas eu acho que justamente pelo fato de Paysandu ganhar a Série B em 2001, eu acho que a coisa fica meio a coisa do pentacampeonato, o pessoal foi ficando meio simplório, porque o Remo falava, eu lembro que até ali 2000 o pessoal falava, o Remo é penta, não sei o quê. E era uma coisa que repercutia bastante, porque nenhum time tinha feito ainda esse. O Paysandu realmente tinha ficado para trás do Remo no quesito estadual, porque até, por exemplo, a Série B de 91, ela já estava distante ali, já no final da década de 90.
Série B de 91 já tinha ficado um pouco distante. E ainda tinha o fato de que a Série B ela foi roubada, né? Foi uma Série B morta de roubada e tu ainda podia bater nessa tecla, igual como os vascaínos batiam na tecla do Flamengo 81, que dizia assim, Série B Libertadores roubada e tal. Só que isso acabou acabando. Bom, acabou acabando é ótimo. Acabou terminando quando o Flamengo foi bicampeão da Libertadores em 2019. Porque aí morreu aquela zoeira. Vocês têm uma Libertadores, mas essa Libertadores vocês ganharam roubado contra o Atlético. Porque uma Libertadores ok. Em 2019 é a mesma coisa o Paysandu em 2001, quando ele ganha essa Série B. Em 2001 aí acaba ficando meio simplório, porque ele fala, vocês falam de penta, a gente ganhou a Série B, né, um campeonato nacional, a gente tá na primeira divisão. Aí quando ganhou a Copa dos Campeões, aí ficou pior ainda. Ficou, olha aí, um monte de título que a gente tá copando aqui. Que importa muito mais do que o pentacampeonato estadual. Aí o pessoal acabou meio que valorizando a coisa do tabu, a coisa da invencibilidade sobre o Paysandu, essa coisa da freguesia, né, da paternidade, entre aspas. Essa coisa da paternidade que era para dizer... Eu lembro que quando chegava ali por 2007, 2008, o pessoal falava... que o pessoal falava assim... Paysandu pode ter ido para Libertadores, pode ter sido campeão da Série B, da Copa Norte, da Copa dos Campeões, mas eles têm um pai, o Papai Leão. Escolhe aí o Tabu 33, entendeu? Eu tenho uma teoria de que o Tabu ele passa a ser mais valorizado depois. O pessoal passa a falar mais, passa a bater mais na tecla do Tabu, justamente depois que o Paysandu ganha essa caralhada de títulos ali naquele curto período. Que era justamente para dizer que assim, eles podem ter títulos, mas eles são nossos fregueses, né? Uma coisa assim. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que muita coisa na história do Remo é para atenuar desastre mesmo, né? Como um todo, a história do Remo quase sempre foi assim. Ou um título, ou uma invenção de tabu. Invenção não, né? Uma forçação, né? Da importância disso. Da importância de porra nenhuma. Para mascarar alguma situação, porque... Por exemplo, os anos 2000, o Remo não começa mal os anos 2000. Talvez, assim, é frustrante, né, por ficar muito preso na Série B. Mas aí, a gente olhando o cenário atual do Remo, era ótimo, né? O Remo ficar disputando com times que tinham também um investimento realmente bom e batendo na trave para... Imagina o Remo hoje ficando em quinto ou sexto na Série B, porra. Como tu não ia ficar? Ia ficar, caralho, que time o Remo tá montando? E naquela época o Remo fazia isso. A Série B de 2003 foi do caralho, assim, né? Se comparar com hoje em dia. Né? Batendo de frente. Bateu no Palmeiras, no Botafogo, que eles tinham investimento, inclusive, de Série A, porque naquela época eles caíam, mas caiu com a cota da TV, né? Eles caíram com a cota da... Sim. Ainda tava jogando com o Marcos ainda, né? Na Série B de 2003. E aí, tipo, mas era um time bom, né? Um time bem montado. E aí a desgraça começa em 2004 mesmo, né? Aí o Remo começou a frequentar terrenos que ele se acostumou a ficar. E aí, acho que se apequenou tanto, já não era muito grande, foi se apequenando tanto, começou a usar discursos michurucas desse para justificar ou mascarar certas situações. E aí a galera pega, né? A galera pega e acho isso interessantíssimo. A galera fica tão mansa em relação a certas situações, mas por exemplo, digamos que o Remo leva uma taca, faz uma bela de uma taca alguma rodada, assim, um placar assim, totalmente inesperado, sei lá, um 3-0 pro ABC aqui em Belém. Beleza. Desastre, a galera vai pedir a cabeça do Bonamigo, assim, terrível. Aí, eventualmente, uns 3 dias depois do jogo, cai a data... a data que em 1996 o Remo fez a maior vitória sobre o Paysandu no Tabu. Ela vai esquecer o que aconteceu e vai ficar comemorando. Porque essa torcida do Remo, né? Importa muito mais, às vezes, zoar o rival do que o que está acontecendo com o time. Isso não é de hoje, isso não é novo, já aconteceu várias vezes nos últimos anos.
E tem sido assim, dificilmente vai mudar tão cedo isso. Eu acho assim que acontece. Como eu sempre falo, eu acho que o Tabu 33 seria interessante para você estampar uma lista de curiosidades sobre o Remo, assim como a Copa Maduro, o torneio de Caracas de 50, mas isso já é outra história, a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas eu acho assim que acaba sendo uma loucura mesmo, sabe? Acaba se tornando o Tabu ele acaba sendo tão superestimado que vira uma loucura. A ponto de você fazer uma camisa, né? Como o Marcos falou, você fazer o cara que chega e veste a camisa 33, né? Teve toda aquela campanha do Eduardo Ramos vestir a camisa 33 e tal, como se fosse um título, né? Como se fosse algo muito grandioso, sendo que, como o Marcos falou também, é algo que só a gente liga, só os paraenses ligam, né? Ninguém dá importância, né? Teve um vídeo ali do pessoal da última divisão, que eu não sei de onde eles são, mas tá claro que eles fizeram aquele vídeo sobre o Tabu 33, mas tá na cara que foi ali muito mais pelo pedido, eu acho, do pessoal do Remo que segue eles, né? Aí eles fizeram aquele vídeo ali. Aí poderia até surgir um argumento assim, o pessoal do Remo hipervaloriza o Tabu porque não tem outra coisa para comemorar, né? Não tem outra coisa para destacar. Mas, curiosamente, tem. Se você for, por exemplo, curiosamente o Remo tem outras coisas para destacar, que você poderia destacar, mas os caras ficam só nessa porra aí. Por exemplo, naquela época alta da pandemia, logo no início da pandemia, eles ficaram com aquela série de relembrar, né, os feitos dos times, relembrar jogos antigos, essa coisa e tal. Aí relembraram o título do Paysandu da Série B, se eu não me engano, de 2001. E aí aí do Remo exibiram o Tabu 33, eu fiquei puto da vida. Não quero saber dessa porra, sabe? De Tabu, isso aí não... Essa porra não é título. Uma coisa que eu queria ter visto, por exemplo, era o acesso de 92. Que foi a última vez que o Remo subiu para a Série A. Quer dizer, subiu. Subiu também em 2000, mas durou pouco tempo ali, né? Foi rapidinho. Até o de 2000 seria interessante porque você procura, por exemplo, esses jogos da Copa João Avelange, e você não encontra muito, você encontra os jogos da fase final da Copa João Avelange. Pelo menos do que valia a Série B da Copa João Avelange. O Remo fez uma campanha muito boa, que você poderia ser lembrado. Poderia dizer, mas não é título, mas é mais interessante do que o Tabu, né? Porque por exemplo, na Série B de 92, você consegue um acesso para a Série A, que por mais simples que seja, mas é algo concreto, que você conseguiu, que foi muito comemorado, foi algo a nível nacional, fora do estado, que não se resumiu apenas ao seu maior rival, o Paysandu, sendo que essa coisa de o Remo ter mais vitórias em clássicos já era algo que sempre existiu ao longo da história. Nos anos 70, por exemplo, o pessoal fala de um suposto tabu de 24 jogos que o Remo ficou, incluindo tanto oficiais quanto não oficiais, de 24 horas, de 24 jogos que o Remo ficou sem perder para o Paysandu nesse período também, nos anos 70. Ou seja, essa coisa de você ser superior no clássico já é uma coisa que sempre existiu, entendeu? Então seria interessante você valorizar uns feitos, por mais simples que sejam, mas feitos fora do campeonato estadual, porque é o que realmente importa, né? Você valorizar esses feitos fora do campeonato estadual. Ou Título, até né? mesmo você... título, ou até mesmo... Eu queria ter visto, por exemplo, um jogo... eles falado... Eles terem colocado, por exemplo, o pentacampeonato, né? Do Remo. Sim. Talvez eles não tenham Por exemplo, fita dos jogos, mas, digamos assim, pelo menos do de 1997, poderiam ter colocado, digamos assim, todos os jogos do Remo de 1997. Foi o ano do pentacampeonato.
Não, uma coisa importante até. Por mais simples que seja, mas é importante. Título é título. Eu poderia ter reprisado isso. O Everton, né, o Everton e o Liverpool, né, que tem pode se considerar como a rivalidade mais antiga em atividade de futebol mundial, né? Desde a década de 80 do século XIX são rivais. E ambos, por incrível que pareça, né, e se zoava muito eles. Os times de Manchester da capital zoavam muito a dupla de Liverpool porque ambos não ganhavam o título inglês de campeonato inglês desde os anos 80, né? O Liverpool desde 89 e o Everton desde 87 não ganhavam a primeira divisão da Inglaterra. Ganhavam a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, mas nunca tinham ganhado nesse formato novo de Premier League que começou em 97. E aí o Liverpool foi ganhar no passado, porra. De quase 30 anos, né? 30 anos, na verdade, sem ganhar um título inglês de primeira divisão. E eles começaram a zoar os rivais, né? O Everton, que eles ganharam agora, voltaram a ser campeões, e o Everton nunca vai ganhar, segundo eles, e provavelmente vai demorar muito mesmo, né? Que não monta times competitivos. Porque, enfim, se zoa título, né? Se zoa ou vencer ou não vencer o rival, ganhar ou não ganhar um título. O tabu de mais de 30 anos sem título, e aí o Liverpool foi lá e bateu o tabu. E agora só o Everton vai continuar na fila, e o Liverpool não. Saiu da fila de título de primeira divisão. E aqui não, né? Aqui negócio de vitórias, né? Tipo, foda-se título, quer saber de vitórias. 33 jogos. Meu amigo, só realmente aqui o pessoal liga pra isso. E em nenhum outro lugar do mundo. E talvez, né? Existem muitos rivais que têm uma diferença até grande pro outro. Por exemplo, em Berlim. Tem o União Berlim e o Hertha Berlim. O União Berlim sempre foi de time de segunda, terceira divisão, e o Hertha Berlim sempre foi um time de primeira divisão. Eu duvido que o Hertha Berlim fique falando que com certeza ele tem muita vitória em cima do União Berlim. Eu duvido que ele fique se vangloriando publicamente de que ele tem, sei lá, um tabu, que deve ter algum tabu muito grande sobre o União Berlim. E ainda tem isso, sem base nenhuma. Assim como a loucura de falar que tem mais de 700 milhões de reparos já jogados desde que começou em 1914. Ainda vem a falácia de que é o maior tabu da história do futebol mundial, 33 jogos. Baseado em quê? Fizeram uma análise do campeonato africano, da Austrália, enfim, todos os países asiáticos, da Europa, da América do Norte, para falar que é o maior tabu. A gente vê o nível de loucura que chega essa coisa do tabu 33, que os caras até soltam uma dessa, né, para tentar justificar uma importância além puramente da rivalidade, né? Porque é assim, né? É uma coisa para você zoar o rival no momento que joga contra o Paysandu. Tipo, você conta até 33, tá lá no repau, você, beleza, bacana, né? Assim como o Paysandu, sei lá, de repente podia fazer um jogador podia provocar, fazendo o sinal do 7, né? Uma coisa que é dentro ali do ambiente do repau, mas a loucura é tanta que os remistas realmente eles tentam realmente fazer com que essa coisa vá além propriamente da rivalidade, né? Aí eles inventam a coisa, o maior tabu do futebol mundial. Eu vi um revista uma vez falando, acho que não, peraí, não, mas tabu não é tão irrelevante, não é tão irrelevante assim, fora do âmbito do repá, né? Você tem que levar em conta que é o maior tabu do futebol mundial, isso tem que ser algo levado a sério mesmo, não sei o quê. E como eu falei, se você for contar apenas os jogos oficiais, a conta não fica em 33 jogos, fica ali, acho que nos 27, 26 jogos, que eu lembro que teve, por exemplo, dentro desse tabu teve 2 amistosos, que eu acho que era Copa Yamada, essas coisas assim, né? Foram 2 Yamadas, acho que era uma Copa Yamada, que era realizada em 2 jogos, aí depois teve o torneio para a Amazônia, eu acho que ainda teve mais 2 jogos de repar nesse torneio, 2 ou 4. Diminuindo aí, você fica com 27, 26 jogos aí. Você tenta realmente... Agora eu não sei se... Agora eu creio que realmente essa coisa fica hipervalorizada por dois fatores, que a coisa do tabu fica hipervalorizada. Pela ausência de o Remo ter ganho mais títulos nos anos 90, né? Digamos assim, ele caiu em 94 para a Série B. Se tivesse, sei lá, ganho a Série B em 95, porque quando você cai, você supõe que você cai com um time relativamente forte, né? Você veio da Série A, você tem que brigar para
Você tem que brigar para subir, você tem que brigar para bater e voltar. Salvo em outros casos. Em outros casos, quando a coisa tá realmente feia, né? Quando o time tá numa crise sem fim, aí quando cai, vai caindo direto. Vai caindo até a Série D, como foi o Santa Cruz de 2005 até 2009. Mas o Remo não tinha isso, né? Nos anos 90. Não tinha essa coisa de crise. O Remo caiu e foi até competitivo até nessa Série B de 95. Mas digamos assim, se entre 93 até 95 o Remo... Ou até em 91, se tivesse ganho, por exemplo, a Copa do Brasil, em 1991, que seria um feito muito absurdo você ganhar a Copa do Brasil. Mas sei lá, tivesse ganho uma Série B, ou tivesse ganho uma Série B, uma Copa Norte nesse período de 93 a 97, acredito eu que a coisa do tabu ia ficar um pouco mais de lado. Até mesmo porque você ia meio que bater de frente com o rival, né? Porque o rival, ele ia dizer, a gente ganhou a Série B em 2001, mas a gente disse, mas a gente ganhou em 95, vocês ganharam em 91, mas foi roubado. E de quebra, a gente ainda tem uma Copa Norte, né? E vocês ganharam também a Copa Norte, mas a gente também tem uma em 97, a gente foi jogar a Copa Conmebol e tal, uma coisa mais parelha, né? Mas como nada disso aconteceu, aí o rival ainda ganhou esse caralhão de títulos no início dos anos 2000, acho que o pessoal realmente forçou a coisa do tabu, justamente para dizer assim, com aquela coisa, né? Eles podem ganhar isso, mas são fregueses da gente, ficaram 33 jogos. Eu acho que é por aí que o tabu acaba assumindo essa dimensão que ele realmente não tem. Realmente pelo fato de esse período de 90 não ter sido tão vitorioso, e também pelo fato de o rival se distanciar muito do Remo em termos de título e relevância, e acaba que o Remo, o torcedor remista procurou uma coisa para zoar o rival, e que acaba, mas é uma zoeira também que não funciona, né? Uma coisa que você fica assim, porra, o torcedor do Paysandu, porra, 33 jogos, beleza, a gente ficou 33 jogos sem ganhar de vocês, mas porra, a gente foi pra Libertadores, né? Fica uma coisa meio... Que outra coisa zoada, né? E aí? Foi pra Libertadores. Não vou entrar muito no mérito porque não é o tema, né? Mas é meio que o 33 dele vence a Libertadores, que eles falam que eles têm a melhor campanha da história da Libertadores. Também tem isso. Aí eles caíram nas oitavas de final, mas eles falam que eles têm a melhor campanha. A melhor campanha foi alguém que foi campeão, né? Um time que cai nas oitavas tem a melhor campanha, pô, que porra é essa? A própria vitória sobre o Boca acaba sendo também acaba sendo o 33 deles também, né? Essa coisa da vitória sobre o Boca. Tipo o Remo ganhar de 2-1 do Cruzeiro, fazer graça durante um mês com a cara do Cruzeiro e ser eliminado no segundo jogo. É uma piada, né? Mas aí também, eu acho que assim, eu já pensei... Claro que é um feito grande, né? Você tá você ganha o campeão na casa dele, mas ainda assim é uma coisa de time pequeno, mas pelo menos ainda é uma coisa que é fora desse âmbito da rivalidade, né? Porque aí você diz, a gente ficou 33 jogos sem perder pro Paysandu, porra, mas aí tu já tá... Eles ficam... Aí... Queira você, queira não, eles acabam meio que valorizando o próprio rival, né? Você acaba meio que valorizando o próprio rival com essa coisa da invencibilidade, né? Porque dá a impressão de que o Paysandu é um Real Madrid, né? Sabe? Uma coisa meio tosca mesmo, muito tosco mesmo. Os anos 90, por exemplo, como é que o Remo, o Paysandu e Tuna se colocavam até por 1990, como eles se viam em relação ao outro? Porque até 1990 só quem tinha um título nacional, entre aspas, expressivo era a Tuna, né? Eu fico imaginando, será que tinha a zoeira da Tuna falar que ela era maior que o Paysandu do Remo? Eu acho que não. Né? Os caras ficam, porque a Série B, sei o quê. Eu acho que eu não imagino o grande, né, o arrebatador número de torcedores da Tuna zoando a torcida do Remo e do Paysandu até 1990, porque ambos não tinham uma Série B. Aí, Paysandu ganha em 91. Aí
talvez eu já imagino o Paysandu zoar mais a torcida do Remo. Ah, vocês não tem Série B, a gente já tem, beleza. E aí sim, talvez a partir desse momento seja crescente, né, o sentimento do Remo ir atrás, né, de algo. Né? Tanto que ele vai muito bem na Copa do Brasil de 91. Mas chega bem perto, mas não consegue chegar na final. E aí, né, consequentemente, começa a hipervalorizar a coisa do desempenho individual específico no clássico. E, enfim, o Paysandu consegue ganhar mais uma Série B já nos anos 2000. Eu imagino que eles começam a amplificar mais ainda esse sentimento de tentar atingir, né, o adversário de alguma forma, né? Por exemplo, esse 33. Mas eu já me peguei várias vezes pensando como é que era o cenário entre os três times até 1990, em relação ao que um sentia em relação ao de grandeza pro outro. Porque eu realmente não imagino que a turma usasse a coisa da série B de 86. 86, né? Que ela ganha 85. 85, na verdade. E 85. 84, que é o Remo. E aí tentar usar isso como até porque, enfim, é uma torcida medíocre de pequena. Mas aí, enfim, né? Outra situação, nos 2000, a Série B já vale muito mais, já tem todo um calendário, já é muito mais... Porque em 91 também, né? Como eu posso falar, o remista já podia usar coisa da Série B roubada em 91, né? Mas quando chega em 2001, realmente o sarrafo já... Como eu comparei também em relação ao Flamengo. O Flamengo era muito zoado pela Libertadores de 81. Eles falavam assim, porque o que aconteceu? O Flamengo só tinha chegado a final uma única vez, que foi em 81, e no resto das Libertadores ele sempre apanhava logo no início, né? Saía, não chegava nem nas quartas. E aí tinha essa zoeira que acabou em 2019, quando ganha outra Libertadores, né? Só que aí acaba sendo uma coisa muito tosca, né? Porque, por exemplo, eu acho até, e curiosamente, essa coisa do Remo ser o 7º lugar na Série A, isso só foi valorizado de uns anos para cá. De 2010 para cá, que o pessoal passou a estudar mais um pouco a história do Remo, né? O pessoal passou a construir mais essa coisa, né? Sendo que era algo que você podia usar se você fosse discutir rivalidade, algum feito fora do âmbito estadual, seria uma coisa interessante você usar. Tanto não só a campanha na Série A, como a campanha na Copa do Brasil. Até porque, se você for analisar o histórico, o Paysandu mesmo ele não fez grandes campanhas na Série A. Tem essa campanha absurda que foi na Libertadores, mas se você for pegar a Série A, realmente, o Remo ele tem as melhores campanhas que o Paysandu na Série A, por mais que o Paysandu tenha até disputado mais, né? O Remo tenha conseguido aí posições melhores. É uma coisa que você poderia valorizar, né? E aí o remista acabou por optar por usar o tabu como pau para toda a obra, né? A gente foi campeão na Copa Norte. Mas e o tabu? Mas a gente foi para Libertadores. Mas e o tabu? Mas a gente ganhou não sei o que. Mas e o tabu? 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 Sabe? Acabou sendo usado pau para toda a obra o tabu. Até mesmo numa campanha que você queria exaltar algo que o Remo tenha feito no passado, que o Pirão tentou resgatar ali o espírito do remista, né? Que estava completamente sumido ali de 2008 até 2014, que foi quando o Pirão fez aquela campanha, ele talvez por desconhecimento mesmo, ele falou, vou citar ali, vamos fazer o camisa 33, né? Como ele poderia, sei lá, ter feito camisa 5. Aí seria até interessante, né? O 5, que poderia equivaler ao pentacampeonato, 5, e 2005. Seria uma coisa que eles nem pensaram também, né? Que seria, pode pensar, é uma coisa simples, 5 estaduais e uma Série C, que inclusive o Remo estampava na camisa, né? As 5 estrelas embaixo do estadual e a Série C em cima. Mas é o que tem, porra. É muito melhor do que essa tosqueira de tabu, né? Por exemplo, eu queria ver naquele período, por exemplo, esse acesso de 92, o Remo fez uma boa... Foi bacana essa campanha do Remo na Série B 92, eu queria ver, que a gente acha pouco no YouTube, a gente não acha muitos vídeos no YouTube sobre esse período aí. Aí os caras não exibem, né? Os caras não exibiram, que é uma coisa bacana que seria legal
pessoal ver, até para os mais novos verem, né? Um feito do Remo fora do âmbito estadual, o acesso em 92, o próprio campanha de 93 poderia ter passado ali até o jogo contra a Portuguesa, que foi quando o Remo classificou para a fase final da Série A. São coisas assim que seriam muito mais interessantes para você explorar, e institucionalmente mesmo o Remo não explora isso, né? Eu lembro, por exemplo, que quando falaram do Aguinaldo, aí o perfil postou assim, acho que feitos do Aguinaldo pelo Remo, destaque destaque no Tabu 33. Eu fiquei, puta que pariu, bicho. Pô, o Aguinaldo ele jogou no Remo, acho que desde 1990. O cara ganhou uns 6 estaduais, uns 6 ou 7 estaduais, não me lembro direito. O cara subiu com o Remo pra Série A, né? O cara tava no time que chegou na semi da Copa do Brasil. O cara tava no time que fez a melhor campanha da história do Remo na Série A. O cara foi pentacampeão e ainda foi campeão invicto como técnico. Aí tu procurava alguma coisa dessa lá no poste do Remo, não tinha. A única coisa que tinha lá era destaque no Tabu 33, né? Igual o Alex Oliveira, que foi destaque na fuga do rebaixamento. Isso aí ainda. Eu acho que é mais ou menos isso, então, né? A gente segue de certa forma, num caminho que não se sabe muito bem até quando vão levar essa arrumação, né? Se isso vai perder força para o futuro, a gente não sabe, mas o fato é que continua muito forte, né? O próprio clube, né? Institucionalizou-se a coisa do 83. Não é mais uma brincadeira de torcedor. É quando o clube institucionaliza determinado fato. E aí usa isso até como marketing, né? Como venda de produtos, como aquele paramento, camisa e tudo mais. Isso se torna algo mais cristalizado, né? Então, é mais difícil de superar. Porque se fosse só uma coisa de torcedor, se esqueceria, né? Por exemplo, a galera, os flamenguistas chamavam o Fluminense de pó de arroz nos anos 80. Mas isso foi se esquecendo com o tempo. De vez em quando a Globo lembra disso, mas era uma encarnação muito antiga. E se acabou, porque não se institucionalizou. Né? Mas o Remo não. O clube do Remo fez questão de institucionalizar isso. É foda, a gente não sabe muito bem até onde isso vai levar. Mas eu acho que nós vamos ter que engolir essa aberração por um tempo bom ainda, né? Acho que se tem uma previsão para isso se esgotar. É como eu falei, né? A raiva, porque, como eu falei ainda agora, né? Tu poderia justificar isso pela ausência de outras coisas, né? Você não tem nada para comemorar, vamos comemorar Tabu. Mas o problema é que tem outras coisas interessantes que podem ser exploradas. E os rivais podem até dizer assim, mas não é título. Não é título, mas não é título, mas pelo menos é menos tosco ainda. É menos tosco do que você ficar com essa coisa do que você ficar explorando o Tabu, né? Não que o Tabu seja propriamente não fosse legal de ser explorado. Eu acho que em algum momento seria legal você explorar isso, assim como tu mesmo falaste, o Roberto Maia até explorou por um tempo a coisa do 7-0, não foi? Que o pessoal não bate tanto, mas ele explorou, fez camisa e tal. Fez camisa de 7-0 ali durante aquele período. É uma coisa que você poderia explorar em algum momento, mas o problema é que você centrou o fogo nisso, né? É isso que é o problema. Você resumiu. Parece que o remista resume a história do Remo ao Paysandu. Eu até escrevi isso num texto. Parece que ele resume a história do Remo ao Paysandu, em relação ao Paysandu, e aí acaba que esse Tabu fica sendo muito valorizado e enche a porra do saco, sabe? Enche a porra do saco. Tudo é 33, tudo é 33. Não sei o que, vamos fazer campanha, vamos lançar. Aí toda vez que ele solta um TBT, ele fala, não sei o que, esse foi o 25º jogo do Tabu, esse aqui foi o 24º. Isso é uma coisa que enche o saco. Porra, fala de outra coisa, bicho.
Às vezes parece até que os próprios caras, eles desconhecem mesmo a, a história do Remo, né? Eles realmente o remismo ele é centrado nessa coisa do Paysandu. E eu lembro quando eu era pequeno que eu até era meio assim também, né? Porque acaba que quando você faz parte de um determinado grupo, acaba que você acaba absorvendo de certa forma essa coisa. Aí depois eu passei a pesquisar outras coisas e falei, olha, isso aqui é muito legal, sabe? Tipo, você classificar do módulo, você subir para a Série A em 2000, né? No caso, você classificar do módulo amarelo para o módulo azul em cima do Paysandu, porra, isso é muito legal. E o pessoal não explora isso, né? E curiosamente, até como forma de você provocar o rival, seria até interessante você explorar essas outras coisas aí. E aí o Remo realmente fica uma coisa que enche o saco mesmo, essa coisa do tabu, porque é só isso que os caras falam, só sabe falar disso, disso, disso. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi em 2015 o momento que eu realmente, que essa coisa do tabu me encheu o saco. Desde 2015 que eu tenho esse ódio. Que foi no jogo da Copa Verde de 2015, primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, que o Remo perdeu de 2-0 pro Paysandu. Ele já tinha perdido no Paraense, né? Aqueles 3-1 lá. E aí acabou, e aí estava ameaçado de ser eliminado no Parazão. Se fosse eliminado no Parazão, o Remo estava na corda bamba no Parazão, prestes a ser eliminado. E se fosse eliminado já ia ficar sem calendário pro resto do ano. Foi destroçado pelo Paysandu duas vezes seguidas, né? Uma no Parazão e outra na Copa Verde. Aí eu abro o meu Facebook, aí eu vejo aquela página chamada Encarna Leão. Aí o cara falando, porra, se tá difícil pra mim, que perdi 2 jogos seguidos, acho que imagine pra quem ficou 33 jogos sem... Imagine pra quem ficou 33 jogos apanhando aí. Uá, 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 uá. Foi nesse momento assim que eu realmente passei o de alta. Eu fiquei puta que pariu. O time tá indo à falência, o time tá com greve de jogador, o time tá ameaçado de ficar sem calendário, tá pegando porrada do rival. E o cara falando de tabu, vai. Fiquei puta que pariu, mano. Até tinha uns comentários lá, puto com esse cara, né? Falando. Teve até um que falou: que porra de tabu, caralho. Isso já tá velho, já. Olha aí, a gente já tá 7 anos sem divisão. A gente tá fudido, tá fudido, tá com greve de jogador, a gente tá prestes a falir, tu falando de tabu. Porra, vai tomar no teu cu, filha da puta. Foi nesse momento assim que eu fiquei realmente. Passei a odiar essa coisa do tabu mesmo. Eu achei aqui a primeira camisa do Remo de Trapo 13 é de 2005, feita pela Finta. E é pela Finta, tá aqui, 2005. E aí, tipo, tá aqui, né? A primeira vez que a gente vê isso, realmente bate o que tu falou da tua suposição, realmente ela se mostra realista, porque é justamente quando tá encerrando o período de vacas gordas do Paysandu, né? De sair ganhando tudo, né? Série B, Copa dos Campeões, né? A disputa da Libertadores. E o Remo, né? Tá nesse período de tentar voltar e subir para a Série B novamente. Ali na Série C, né, que até então, né, no momento de pior situação da história do clube, né, 2004 2005. E aí eles fazem essa camisa, inclusive muito feia. Tem um leão tosco aqui na frente, tô olhando a camisa. E aí é complicado, né? Tipo, a história recente do clube não precisava disso, né? Já tem tanto problema, tanta complicação aí, mas uma situação dessa é realmente para quem se apega a questões medíocres mesmo louvar uma situação dessa. A gente pode até colocar na thumb desse vídeo comemorativo essa camisa horrorosa aqui, para ilustrar o quão horroroso é dar atenção para isso. Porra de tabu. Foi inclusive quando surgiu a campanha, essas camisas, né? Mas agora aquela de 2014 é linda, né? Aquela.
33 de 2014. Foi uma camisa, pelo menos foi bonita aquela camisa. Que tinha uns bordados dourados, né? As camisas da Umbra, a maioria ela acertava mesmo. Mas realmente... Mas realmente, eu lembro que essa coisa do tabu começou a aparecer mesmo ali, depois desse período mesmo do Paysandu, né? Porque eu lembro que antes de o Paysandu ganhar esse título, realmente o Remo falava muito, o remista falava muito do pentacampeonato. Assim como falava hoje, por exemplo, do acesso à Série B, né? Ele falava muito do pentacampeonato. E aí acabou se perdendo com o tempo. Mas agora, passado muitos anos, eu acho que seria importante você resgatar mais a história do Remo mesmo. O pessoal do marketing também eles são criados mesmo nessa coisa. Não... Na verdade, a alguém que gestão realmente, toda do Remo, a gestão alguém que toda do Remo realmente entendesse, né? Pesquisasse. Sim? a gestão do Remo, do alto escalão até o baixo escalão, é toda ligada nessa geração de encarnação, né? Eles não querem fazer o time ser uma instituição grandiosa e competitiva. Quer se importar em encarnar o rival, em ganhar um repá aqui, outro ali, se der, conseguir um acesso. E nada mais, né? É um pensamento muito medíocre. Aí acaba que essa coisa como eu falei, como eles parece que eles sempre se baseiam mesmo no Paysandu, mas é uma coisa que começou mesmo muito mais de 2000 para cá, né? Muito mais do final dos anos 90 para cá. Quer dizer, eu não sei afirmar, por exemplo, como tu citaste, por exemplo, como era a rivalidade do Remo e Tuna, até Remo, Tuna, Paysandu, até 1990, que a gente realmente... Seria interessante saber como era essa coisa da rivalidade, se o remista tinha essa loucura mesmo essa obsessão pelo Paysandu, que passou a existir mesmo dos anos 90 para cá, do final dos anos 90 para cá, passou a existir realmente essa loucura. Tanto é que, por exemplo, em 2018, sempre cito essa história de que o Remo ele vai para aquele repá de 2018, primeiro repá de 2018, os caras até ofereceram o bicho pro era um repá totalmente aleatório, assim, de meio de tabela. O repá foi jogado no domingo. Geralmente é aquele repá que tipo, tá todo mundo frio ainda, não tem nem o time definido. Aí o Remo ia jogar esse repá no domingo e iria jogar contra o Manaus, quarta-feira, pela Copa Verde. Os caras se mataram para ganhar esse repá. Eu lembro que choveu pra caralho nesse dia. Os caras se matando ali, correram pra caralho na chuva, né? Pegaram chuva, suaram pra caralho pra ganhar o Paysandu. Deram até bicho acho que deram até bicho de premiação pela vitória. Ele Quarta, quinta rodada. Chegou quarta. Aí chegou quarta contra o Manaus, os caras tudo morto, tudo de ressaca. Aí o Remo vai lá, pau, toma 2-0 do Manaus, eliminado logo na primeira fase. Aí a gente percebia assim o quanto era os próprios 4 players daquele ano, né? Acabaram achando que o time tava bem, aí não contrataram ninguém pra Série C, aí começou apanhando ali, quase caiu em 2018. Tá? Sempre teve tudo isso. Outro exemplo também foi o Caça-Rato, que ele alegou que não sei se é verdade essa história, mas conhecendo o Remo, é muito provável que seja verdade, que ele disse que o Pedro Minoa contratou ele para fazer um gol no Paysandu, fazer um gol no Repá e provocar o Paysandu. Ele falou depois, não foi que ele
foi contratado para isso, né? Acho que era, entre aspas, uma grande contratação e tinha que fazer o gol no Paysandu para provocar. E ele fez, né? Ele fez. Aquele repá totalmente bizarro, amistoso do. Foi final de 2014, né? Não chegou assim em 2015, foi no final de 2014 ou foi janeiro de 2015? Eu sei que era pré-temporada Não, ainda. 2005. Foi, 2015 foi. Foi 2015 antes do já. Paraense. Eu lembro, foi antes do Paraense. Não tinha porra nenhuma ainda rolando. E aí tem aquele decisão de pênalti. Porra, aquele reparo. Tanto que tu procura o vídeo dessa porra, não tem ninguém. Só, entre aspas, TV Edson Matoso tem vídeos desse jogo. E tipo, o jogo de 7 anos atrás. Parece que você tá pesquisando um jogo dos anos 70. Tu vai dificilmente encontrar. Não, é 7 anos atrás, já desse. Só o Edson Matoso filmou o lance daquele jogo horrível. Foi 0x0, ele fez o gol que o Remo passou do pênalti, né? Comemorou, fez uma dancinha e acabou ali a participação dele praticamente. O próprio time de 97, que é o time do Penta, é curioso isso, que os caras nunca citam o jogo do Penta. Eu não sei nem se tem esse vídeo no YouTube, porque os caras realmente não citam o jogo do Penta. Eles citam aquele jogo que foi logo depois que o Remo perdeu o título pro Rio Branco, que foi o 33º jogo do Tabu, que o Remo venceu de virada, que não tinha nem técnico, né? O técnico tinha pedido as contas, quem tava comandando era parece que o Aguinaldo e o Edil. Foi o Edil fez a vitória? Foi, Que ele corta pro não, goleiro. acho que era o Aguinaldo e o Belterra. Ele corta o goleiro e faz o gol. Sim, os caras citam esse jogo, os caras não lembram, não sei o que, esse jogo, esse time era do caralho, não sei o que, timaço. Aí tu vai analisar o Remo de 97, ele perde essa Copa Norte pro Rio Branco, de forma ridícula, né? Não desmerecendo o Rio Branco, mas, porra, tava claro ali que o Remo era o amplo favorito pro jogo, né? Tanto é que nesse primeiro jogo teve 3 jogadores a mais e acabou. E não ganhou o jogo. Os caras do Rio Branco, quanto que eles ficaram tocando a bola, tentando humilhar os caras. Dizendo, não, em casa a gente ganha tranquilo, esse timeco aí. Aí, porra, se você fosse lembrar, aí chega na Série B também, o Remo faz uma campanha muito ruim na Série B de 97. Só não caiu porque realmente era aquelas Série Bs que não tinha vários jogos. Era Série B, tiro curto logo. Era uma Série B de 5, acho que grupo de 5, se eu não me engano, com jogos de ida e volta, tipo a Série D ali de 2015. Hoje em dia nem a Série D é assim, né? Agora a Série D ela tá mais disputada também, né? Tem mais jogos na primeira fase, tem cerca de 8, 9 times num grupo. E nessa Série B tinha só 5 times em cada grupo. Aí os 2 primeiros classificavam. E o Remo ele fez uma campanha bem pífia ali. Eu acho que ele só não caiu porque eu acho que só caía um de cada chave. Foi nessa brincadeira que o Fluminense também acabou caindo acho que foi em 1998. Também foi no mesmo formato. O Fluminense acabou caindo também para a Série C. Aí, porra, esse time ele faz essa campanha ridícula na Série B, ele perde a Copa Norte. Aí só que os caras eles são aclamados como herói, porque eles conseguiram manter o Tabu até 33 jogos. Vai tomar no cu, porra. Zé Raimundo, né? Era um time supostamente um dos maiores times que o Remo já teve, né? Imagina o menor. Né? Mais de 1 hora já de episódio, acho que já tá bom. Discorremos. A gente já fez até um preâmbulo para as outras discussões que a gente pode fazer, né? Sobre Sim. a memória da rivalidade, pode falar futuramente. Até do próprio torneio de Caracas, que ele também surge também nesse mesmo contexto também, eu acho. Ele tem uma coisa meio parecida com o Tabu também. É algo ainda mais tosco que o Tabu, né? Que pelo menos no Tabu você teve um pentacampeonato ainda, né? Você teve um nível técnico bacana. Foram
campeonatos oficiais, né? Você conseguiu pelo menos construir algo concreto. Agora, eu acho que o torneio de Caracas ele é ainda mais problemático porque realmente foram ali os times totalmente amadores, né? E aí os caras falam O Tabu, apesar de ser relevante, ele aconteceu, né? O Mundial não aconteceu. Não é o Mundial, isso que é foda. Ainda assim, eu acho que o torneio de Caracas ele é um pouquinho menos valorizado, né? Acho que só os mais malucos mesmo, assim, aquele de remista bem maluco mesmo, eles falam, não sei o quê. Tipo o cara que escreveu o livro, né? Não, mas que isso... é Odisseia, uma Odisseia. Porra de Odisseia, cara. Tava tava jogando com um monte de pedreiro lá da Venezuela. Jogando combinado espanhol, o combinado espanhol que o Remo jogou eram uns caras que viviam na favela lá de Caracas, uns caras que eram da Espanha. Aí fica o combinado espanhol. Porra de Odisseia, cara. Mas a historiografia chama isso de ressignificação da memória. Por exemplo, quando o Brasil começa o período republicano, em 1889, tipo, ninguém falava de Tiradentes. Tiradentes era um ninguém. Tipo, mas a República Brasileira não tinha simbologia nenhuma. Não tinha nada. Então, os militares, né, como os militares sabiam que eles não tinham popularidade, não tinham um apelo popular, nem carisma, né? Eles falaram, bom, a gente tem que procurar alguma significação para a gente atestar o nosso movimento de governo. Então, eles vão buscar 100 anos antes, né, em 1789, o movimento da Inconfidência Mineira, o Tiradentes, né, cria um feriado de 21 de abril, e eles usam o Tiradentes como símbolo da luta republicana no Brasil. Aí, tipo, resgatam coisa de 100 anos atrás. É mais ou menos isso, né? Tipo, o Remo vai resgatar... Nem era propriamente republicano, né? Era um movimento elitista que os caras estavam putos porque não queriam pagar o ouro lá pra coroa portuguesa. Aí é mais ou menos isso, né? Vai ressuscitar uma coisa que aconteceu anos e anos atrás pra, nesse caso, não legitimar, mas para mascarar uma determinada situação que é tosca. Dá até para fazer uma associação que o torneio de Caracas surge, que ninguém nem sabia dessa porra. O cara foi resgatar em 2013, na verdade. Foi que o Ramo ele chegou no terceiro ano que ele ficou, não foi o terceiro ano seguido, mas foi o terceiro ano que ele perdeu o segundo turno, né? Que ele ficou sem vaga ficou sem calendário. Desde que havia ido por Imbro Futebol, já era o terceiro ano que ele tinha ficado sem calendário. Aí resgataram essa coisa, porque realmente você não tinha mais nada, né, para você comemorar. O Remo não estava ganhando nem os estaduais, não estava nem conseguindo ganhar nenhum turno de campeonato estadual, estava perdendo, levando porrada de Paragominas, de Cametá, de Independente, de São Raimundo. E aí eles tentam realmente buscar alguma coisa que pudesse fazer com que melhorasse a autoestima do Remo. Eu acho que é a mesma lógica do Tabu também, né? Eu acho que, como o Paysandu conseguiu ganhar aquele monte de título ali no início dos anos 2000, eu acho que os caras também foram buscar alguma coisa para tentar levantar a moral, né? Dizer assim, eu acho que para eles o Penta não era suficiente, porque eles poderiam dizer, mas foram o Penta, mas a gente ganhou a Série B. Aí eles pegaram, então vamos falar do Tabu, né? Que pelo menos é algo que a gente fez contra eles, aí vai ser uma forma de encarnar. Uma forma tosca. Porque por mais que tenha significado uma paternidade do Remo sobre o Paysandu, os caras rebatiam. Que porra de Tabu, porra? A gente tá aqui levantando taça, que foda-se. Qualquer torcedor do Paysandu que não fosse leigo fala, foda-se Tabu, cara. A gente tá na primeira divisão, né? A gente tá... É uma tentativa de você tentar ressignificar, como falaste mesmo. E aí depois se criou essa coisa do maior tabu mundial, né? Enfim. Pra dar uma... Fonte, eu acho que é, né?
porra, Mundial é foda. Acho que é assim, tipo, tem aquele. É muito famoso, né? O pessoal usa muito isso pra zoar. O primeiro jogo que o Paysandu vence depois do Tabu, a torcida do Paysandu invadindo o campo. Aí, caralho. Cara, ele tava vivendo o momento, né? Tu queria encarnar nisso, realmente, na época valia, né? O cara em 97, o remista. Acho que o Paysandu voltou desse jogo, né? O torcedor do Paysandu chegou na rua dele e os caras estavam usando. Pô, vocês vão pra doca? E fazia todo sentido tu zoar o cara. Tava alegre que acabou o Tabu. Mas tu vai zoar isso em 2005? Porra. 2015, 2022? Vai adiantar de quê? É algo realmente datado mesmo, né? É igual o Paysandu querendo, o Bicolor querendo zoar a coisa do sem divisão, né? O Paysandu também tem essas coisas, né? Quando o Remo, por exemplo, subiu em cima deles em 2021, no caso 2020, a temporada de 2020, aí os caras ficaram. Aí, eles já tinham até esquecido esse negócio do sem divisão, desde que o Remo tinha subido em 2015. Os caras nem falavam mais nesse negócio de sem divisão. Aí os caras começaram a falar. Aí o torcedor bicolor começou a toda hora. Ah, sei o que, sem divisão, sem divisão, sem divisão. Pô, foda-se, sem divisão, porra. Vocês estão lá, a gente tá na série B, vocês estão na série C. Porra de sem divisão. Eles começaram realmente. Fazia assim, como tu falou, fazia sentido zoar na época ali, em 2013, 2012. Aí o cara quer falar disso em 2021, quando o Remo tinha subido em cima deles e eles tinham ficado mofando na Série C, né? Enfim. Mais ou menos parecido também essa coisa aqui. Só que depois passa, né? Aí do Remo não, do Remo fica. O Remo fica realmente. É isso. Tipo, 7x0 lá passou e o Remo ficou. Até hoje a gente fica nessa porra. Pensou o perfil do Paysandu postando assim. Sei lá, não sei quem jogou, não. Faz muito tempo, né? Década de 40. Mas sei lá, citando o jogador assim, fulano, grande herói no jogo do 7x0. Não vai existir isso como o Remo faz. O Aguinaldo, grande herói no Tabu 33, o Edil, grande herói no Tabu. Não vai ter isso no Paysandu dizer, esse fulano aqui foi o grande herói esse goleiro foi o grande herói que fechou tudo, não deixou passar nada ali. Né? Tem a coisa do dia que o Paysandu não quis continuar no jogo, né? Que os caras falam que fugiu de campo. E se falava bastante antes, mas o Tabu 33 cresceu tanto que suplantou essa memória do dia que o Paysandu saiu de campo, tá? Porque não concordou com o juiz. Foi suplantado isso completamente. Quase ninguém zoou, mas o Paysandu faz essa, entre aspas, fuga de campo. O cara só fala do 33 mesmo. Não, acho que ainda falam bastante ainda desse da fuga. Tanto é que até virou. É porque tá dentro do Tabu também. Tanto a fuga quanto o jogo lá do Birubiru, né? O Remo é cheio de história mal contada. O Birubiru derrubou, sendo que quem chuta a bola na hora que acontece isso é o Agil. Tipo, o Birubiru já tinha passado o lance uns 3, 4 minutos, já aconteceu outra coisa. O Agil vai finalizar e cai. Cai lá o muro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os caras falam que o Birubiru derrubou o muro. Você fala que é um jogo que foi até cancelado também, esse do. Sim, né? Contabilizaram essa porra, né? Nem valeu esse jogo. Mas também tá dentro do. Tá dentro do Tabu aí. O pessoal fala bastante ainda do Birubiru, fuga de campo. Tanto é que até o cara lá do Remo, que cuida das redes sociais, ele falou, quando a RBA transmitiu ali o VT da Série B do Paysandu, aí acho que ele deu uma provocada lá, né? Acho que, não sei o que, quero ver se tu vai mostrar isso aqui, que era realmente a fuga de campo. Quero ver se vocês vão mostrar isso aqui. Enfim, coisas do Remo, né? Mas gerou toda aquela treta lá. Bom, mas é isso. Vamos encerrar por aqui, já tá ficando longo.
vai ter que fazer os cortes. É. Não é bom ficar longo, né? Que a gente dá pra fazer os cortes depois. Dá pra fazer os cortes do corneto. 2 horas. Dá pra fazer os cortes depois. É isso. Então é isso. Próximo episódio a gente volta a falar das Série C. agruras da Série C.